Sabemos que os Reis Magos já faz parte de uma segunda etapa da Divina Providência. Que a primeira etapa da Divina Providência, Deus suscitou os pastores, os primeiros povos. Vem cá, tu vai ajudar aqui minha família, tu vai nutrir minha família, vai dar hospedagem para eles. Quando iria vir a perseguição, aí Deus mandou os Reis Magos. Os magos deu o que? Ouro, incenso e mirra. E o ouro não se só usou o quê? Para a viagem, para a fuga do Egito. Entendeu? Então os Reis Magos foram a segunda etapa da Divina Providência para ajudar a Sagrada Família a se sustentar fora da casa do país dele. Então, como age a Divina Providência? Ela age assim. E às vezes, quando a gente começa a meditar o nascimento de Jesus, a gente começa a perceber certos detalhes que antes a gente não percebia. Né? Um exemplo clássico: todo mundo sabe que os anjos apareceram aos pastores e mandou os pastores irem lá adorar o menino Jesus, né? na gruta. Mas aí vocês pararam para pensar que foi uma maneira que Deus fez para mostrar como age a Divina Providência? Porque os pastores foram lá, viram a Sagrada Família, adoraram Jesus, mas de manhã foram para onde? Para casa. Voltaram, até falam, né? Que voltaram contentes. Bom, voltaram cheio de alegria em casa. O que a mulher falou? O que aconteceu, né? Você foi pastorear as ovelhas e chegou aqui pulando de alegria? E alguma coisa que aconteceu aí nesse passo, né? O que foi? Não, mulher, nós vimos o Salvador. O Salvador na gruta em Belém, é mesmo. Os anjos apareceram e contaram para nós. Bom, com boas donas de casa, o que elas iam se preocupar? O Salvador nasceu, tá ótimo. Mas nasceu de uma mulher, numa gruta. Essa mulher está precisando do quê? Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma mulher? Você sabendo que uma mulher deu a luz a um menino lá na gruta, lá no estábulo, lá junto com o jumento e o boi. O que você ia pensar? Precisa de um pouso. Precisa de ajuda, né? Então eu vou lá ver o que ela está precisando. E assim os pastores começaram a manter a Sagrada Família. A tal ponto que quando chega na Epifania, né? Que ontem, né? Não sei se aqui leu, como é que foi aqui, mas tem um evangelho que fala que os pastores chegaram e aí encontraram na casa, não estava mais na casa, o menino sentado no colo de Nossa Senhora, né? E por isso os historiadores acreditam que os Reis Magos demoraram 2 anos para chegar lá, quase 2 anos. Então, os pastores já tinham conseguido uma casa para Nossa Senhora, uma hospedagem para ela, para Jesus, e provavelmente, eu acredito que eles fizeram tipo o que a gente chama um voto de silêncio. Para a proteção da Sagrada Família, os pastores com certeza fizeram um voto de silêncio. Qual voto de silêncio? Olha, eu queria que o senhor falou agora há pouco para minha esposa. Não vi, não sei, boca fechada. Sabia onde estava a Sagrada Família, São José, Nossa Senhora. Ia lá ajudar, adorar o menino Jesus, mas não comentavam fora do círculo deles. Por quê? Porque eles sabiam que naquela época os reis da época poderiam mandar matar o menino. Por quê? Porque ele é rei. Deus e rei. Como de fato aconteceu quando os reis passaram, Herodes ficou sabendo, né? Então eles ficaram em voto de silêncio para proteger a Sagrada Família. E continuaram a nutrir a Sagrada Família. Ó, você começa a meditar sobre o Natal, são coisas lógicas que não estão na Bíblia, mas você começa a perceber que existe. Está entendendo como é? Mas por quê? Porque é uma meditação. Aí você se coloca. Qual seria a minha atitude com Nossa Senhora e o Jesus se eu estivesse lá? Será que eu ia acolher? Ou será que eu ia ser igual o pessoal de Belém que fechou a porta na cara deles, né? E detalhe, quem fechou a porta na cara de São José e Nossa Senhora não eram estranhos não, tá? Porque São José nasceu lá. Né? Eram pessoas familiares. Primo, tio, irmãos, amigos de infância de São José. São José chegou em Belém tão tranquilo com Nossa Senhora. Ele foi tranquilo, claro, nem pensou 2 vezes. Chegando lá, tem fulano, tem o Zezinho, tem o Marquinho, tudo amigo meu, né? Naquela época não jogava bola, mas brincava junto, né? E tudo, chegou lá, não vou te acolher não, vamos dizer que já saiu, né? Fecha as portas. Não é mais doloroso você ter uma porta batida na cara de um parente do que de um estranho. Uma coisa é chegar aqui naquela Dona Dolores, ô Dona Dolores, estou precisando aqui do negócio, só pode me acolher, não te conheço, nunca te vi, né? Show, né? Vou fazer o quê? Eu não vou brigar com a Dona Dolores. Agora imagina que a Dona Dolores seja minha tia. Oi, mas tudo bom? Ó, Dolores, me desculpe, mas não dá para te receber não. Procura outro canto, por favor, e fecha a porta da minha cara. É ou não é mais doloroso? Foi por isso,
foi o que aconteceu com São José. Então, quando a gente começa a meditar o nascimento de Jesus, a gente começa a entender o sofrimento de São José, o que eles passaram, o consolo depois quando Jesus nasceu, né? Tem uma santa que ela pediu para ver o nascimento de Jesus, uma senhora mostrou. E aí é uma coisa curiosa, que ela diz, 2 detalhes que eu achei curioso, 2 detalhes, né? Quando Jesus nasceu, como ele tinha um corpo já glorioso, ele já era Deus, dentro do ventre de Nossa Senhora já é Deus. Então ele transpassou o ventre de Nossa Senhora como a luz transpassa um cristal, segundo a santa. E como Nossa Senhora estava em êxtase com os deuses quando nos nasceu, tinha que ter alguém para acolher Jesus. Eu pensava que era São José. Mas São José não estava naquele momento da cruz. São José estava coletando os gravetos para fazer uma fogueira para quebrar o vento frio que entrava na gruta. Então, quem pegou o menino Jesus para Nossa Senhora? E aí foi o meu susto. Susto bom. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo pegou o menino Jesus, se materializou naquele anjo, se materializou, pegou o menino Jesus. Aí quando Nossa Senhora voltou do êxtase, que estava com Deus, olhou, aí São Miguel entregou a Nossa Senhora o menino Jesus. Aí a menina pegou e enrolou em panos, e aí chegou São José. Aí São José não viu o São Miguel, mas São José viu o menino Jesus. E aí quando ele entrou, aí o menino Jesus tirou a mãozinha assim, apalpou, né, a barba de São José e falou assim, pai. Aí foi a vez que São José entrou no êxtase. Entrou em êxtase assim também, com a palavra pai que o menino Jesus disse para ele, no primeiro dia de nascido, porque ele é Deus. Então ele era completamente diferente de uma criança comum. Se ele, na frente dos outros, ele se disfarçava, vamos dizer assim, né? Não se revelava como ele era. Mas com Nossa Senhora e São José, ele podia, inclusive dentro do ventre materno de São Luís de Montfort, que ele conversava com Nossa Senhora, né? Conversava com Nossa Senhora dentro do ventre materno. Porque é Deus, né? Pode tudo, né? Você lembra do Monte Tabor? Já ouviu falar do Monte Tabor, né? O que aconteceu no Monte Tabor? Lembra o que aconteceu no Monte Tabor? A transfiguração, né? Jesus se transfigurou e ficou em luz. E aí apareceu Moisés e Santo Elias. E todos nós falamos do milagre do Monte Tabor, não é isso? Não é isso? Agora vem o professor de teologia para nós e falou o seguinte, olha, no Monte Tabor não houve milagre. A gente ficou cuidado. Eu quase peguei uma pedra. Não tinha pedra, se tivesse uma pedra jogando. Só é um herege. Como não houve milagre? Todo mundo fala o milagre do Monte Tabor. E se eu agora vem dizer que não houve milagre? Não. Ali naquele momento, quando Jesus se transfigurou em luz, Jesus deixou de fazer o milagre. O milagre dele era aparecer um ser humano como nós. Ele escondia a luz dele, para não nos assustar. E quando chegou no Monte Tabor, ele liberou aquilo que de fato ele era. Todo transfigurado. Por quê? Porque ele já nasceu com um corpo glorioso. E quem tem um corpo glorioso, tem um corpo cheio de luz. Interessante, né? Aí por que ele estava falando isso, o professor de teologia? Ele queria dar um outro... Ele deu esse exemplo para dar um outro exemplo. De uma outra coisa que acontece conosco todos os dias, sabe aonde? Na missa, na Eucaristia. Ele falou, a mesma coisa acontece na Eucaristia. Se Jesus deixar de fazer um milagre na hora da transmutação, né, que fala? Transfiguração no Monte Tabor. Transubstanciação. Transubstanciação, isso mesmo. Quando Jesus deixar de fazer o milagre da transubstanciação, todas as hóstias e todo o vinho consagrado vira carne e o vinho viraria sangue. Por que não vira? Porque Jesus faz um milagre para que continue com a aparência de pão e para que o vinho continue com a aparência e o gosto de vinho. Agora, se Jesus deixar de fazer o milagre, todas as hóstias virariam carne. Então, quando a gente fala, por exemplo, o milagre de Lanciano, que é onde tem uma hóstia que virou carne e o vinho que virou sangue, até hoje está lá, guardado assim de vidro, né, de cristal, para quem quiser ver, há mais de 1.300 anos. Ali, Jesus não fez o milagre de Lanciano, ele falou. Ali, Jesus deixou de fazer o milagre. E aí, a hóstia virou carne. Então, o maior milagre da Eucaristia não é a Eucaristia virar carne na nossa frente. Mas o maior milagre da Eucaristia é que depois da transubstanciação, ou melhor, depois da consagração que o padre faz, a hóstia continua com a aparência de pão. Esse é o maior milagre. É o milagre que nós comungamos. Interessante, né? É bonito isso. Bom, então Jesus podia se transfigurar a hora que queria, que podia conversar com quem ele quisesse. Não só com a boca, mas também com telepatia, com quem ele quisesse. Ele conversava com os anjos. Quem não era graciado, ele não ia conversar. Se ele conversou com os reis magos, não há relato, nós não sabemos. Nós sabemos que os reis magos já faz parte de uma segunda etapa da divina providência. Que a primeira etapa da divina providência, Deus suscitou os pastores, primeiros povos. Vem cá, tu vai ajudar aqui minha família.
tu vai nutrir minha família, vai dar hospedagem para ele e tal. Quando iria vir a perseguição, aí Deus mandou os reis magos. Os magos deu o quê? Ouro, incenso e mirra. E o ouro Nossa Senhora usou o quê? Para a viagem, para a fuga do Egito. Entendeu? Então os reis magos foram a segunda etapa da divina providência para ajudar a Sagrada Família a se sustentar fora da casa do país dele. Então como age a divina providência? Ela age assim. Porque Jesus podia transformar a pedra em pão, mas não, ele age de coração a coração. É assim que age a divina providência. Bonito, eu acho bonito isso. Mas tudo isso aqui que eu falei para vocês é uma meditação. Eu não sei quantos minutos durou aí, se deu 15 minutos aí, não. Não sei se deu 15 minutos. Mas é mais ou menos assim que ele faz a meditação. Sobre um mistério do rosário. Quando a gente entrar a quaresma, logicamente a gente vai começar a meditar o quê? A paixão de Cristo. É mais fácil por causa da via sacra. É depender. Mas isso aqui vai ficar a cargo de vocês. Durante o quê? O primeiro sábado de cada mês. No mínimo 5 meses seguidos. E aí Nossa Senhora abre a mãozinha dela, mostra o coração dela secado com uma coroa de espinhos e diz, não é a coroa de Jesus aos pecados da humanidade que magoa e fere o coração de vossa mãe. Por isso, quem fizer o primeiro sábado estará me consolando, ou seja, nós vamos consolar Nossa Senhora. Né? E aí Nossa Senhora promete, quem me deste consolo, eu e meu divino Filho também seremos seu consolo, nas tristezas desta vida e a sua alegria eterna no céu. Bonito, né? Tá fácil para isso agora, só não vai quem não quer. Não é? Só fazer o primeiro sábado. Então vamos agora realizar o primeiro projeto, que é a consagração, e em seguida rezar o texto. Então convido a Dona Dolores para aqui.